Na rua que eu morava, existia uma casa que parecia invisível para todos. As cortinas sempre fechadas. O jardim, um pouco descuidado. Era a casa do Sr. Elias. As pessoas passavam por ela sem um segundo olhar. Ele era apenas o velho solitário do fim da rua, uma sombra que víamos de vez em quando, carregando sacolas pesadas do mercado, com passos lentos e cansados. Para a maioria, ele era só isso. Mas para mim, ele se tornou um universo inteiro. Meu nome é Mateus. E essa é a história de como um simples gesto de ajuda me ensinou o verdadeiro valor do tempo e da conexão humana. Tudo começou numa tarde chuvosa de outono. Eu estava voltando para casa quando o vi, lutando para carregar suas compras sob a garoa fina, que começava a engrossar. Uma das sacolas de papel, já úmida, rasgou-se. E latas e legumes rolaram pela calçada molhada. As pessoas apressavam o passo, desviando dele e dos seus pertences espalhados. Ninguém parou. Senti um nó na garganta. Sem pensar duas vezes, corri até ele. "O senhor precisa de ajuda?" perguntei, enquanto começava a juntar as coisas do chão. Ele me olhou com surpresa. Seus olhos azuis, embora cansados, brilharam com uma fagulha de gratidão. "Meu jovem, muito obrigado", ele disse com uma voz rouca e suave. Naquele dia, eu não apenas o ajudei a levar as compras para dentro de casa. Eu entrei num mundo que estava escondido atrás daquelas cortinas fechadas. A casa era simples, arrumada, cheia de livros e fotografias em preto e branco. Um cheiro de chá de camomila e madeira antiga pairava no ar. Conversamos por alguns minutos e eu prometi voltar no dia seguinte para ver se ele precisava de algo. Mal sabia eu que aquela promessa mudaria minha vida para sempre. O que começou como um ato de empatia se transformou num ritual diário. Todos os dias depois do trabalho, eu passava na casa do Sr. Elias. Às vezes, eu levava pão fresco. Outras, apenas minha presença. Sentávamos na sua pequena sala de estar, bebendo chá e conversando. No começo, eu achava que estava lá para ajudá-lo, para aliviar sua solidão. Mas, com o tempo, percebi que era ele quem estava me ajudando. Ele me contava histórias de sua juventude, de um mundo que eu só conhecia pelos livros de história. Falava sobre a esposa que ele tanto amou, sobre as viagens que fez, sobre os desafios que superou. Cada história era uma lição. Ele me ensinou sobre resiliência, contando como reconstruiu sua vida depois de perder tudo na guerra. Ele me ensinou sobre a importância de apreciar os pequenos momentos, como o sabor de um pão quente ou o som dos pássaros pela manhã. A vida, Mateus, ele dizia, não é sobre as grandes conquistas que todos veem, é sobre a coleção de pequenos momentos felizes que guardamos aqui dentro. E apontava para o coração. Ele me mostrou suas coleções de selos, seus diários antigos, e me ensinou a jogar xadrez. Nossas conversas iam da filosofia à jardinagem, da poesia à mecânica de relógios antigos. Aos poucos, a amizade com o Sr. Elias se tornou o pilar da minha vida. Eu, que vivia numa correria constante, sempre focado no futuro, aprendi com ele a arte de estar presente. O tempo que passávamos juntos era um refúgio, um oásis de calma, no meio do caos do dia a dia. Ele me ouvia com uma atenção que eu raramente encontrava em outras pessoas. Ele não me dava conselhos prontos, mas fazia perguntas que me levavam a encontrar minhas próprias respostas. Ele via potencial em mim que nem eu mesmo enxergava. "Você tem um coração bom, rapaz. Nunca deixe o mundo endurecer isso", ele me disse uma vez. E essa frase ecoa em mim até hoje. Nossa amizade floresceu por meses, que se transformaram em anos. A casa que antes era invisível para o bairro, agora tinha vida. Às vezes, eu o ajudava a cuidar do jardim, e os vizinhos que antes o ignoravam, agora paravam para cumprimentar e elogiar as flores. O Sr. Elias, que era uma sombra, tornou uma presença calorosa na comunidade. Tudo porque alguém decidiu parar e olhar de verdade. Ele voltou a sorrir com mais frequência. E eu sentia que, de alguma forma, eu tinha ajudado a trazer um pouco de cor de volta ao seu mundo. Mas, na verdade, ele tinha preenchido o meu com as cores mais vibrantes que eu já conheci. O tempo, no entanto, é implacável. Percebi que os passos do Sr. Elias estavam ficando ainda mais lentos. Sua voz, às vezes,
falhava. A fragilidade da vida, sobre a qual tanto conversávamos, começou a se manifestar de forma mais concreta. Ele adoeceu. Não foi algo súbito, mas um lento apagar de uma chama que já tinha brilhado intensamente por mais de 80 anos. Continuei a visitá-lo todos os dias. Agora, eu lia para ele seus poetas favoritos, ou apenas sentava em silêncio ao lado de sua cama, segurando sua mão. Ele não falava muito, mas seus olhos ainda comunicavam tudo. Gratidão, paz, aceitação. Numa manhã de primavera, recebi a notícia. O Sr. Elias tinha partido durante a noite, serenamente. Em seu sono, um vazio imenso tomou conta de mim. A casa no fim da rua voltou a ficar silenciosa. Mas agora, a ausência dele era ensurdecedora. No dia seguinte, uma advogada me procurou. O Sr. Elias tinha deixado algo para mim. Era uma pequena caixa de madeira. Com as mãos trêmulas, eu a abri. Dentro, havia uma carta e um antigo relógio de bolso, de prata, com as iniciais dele gravadas. A carta era curta, mas cada palavra pesava uma tonelada de significado. Meu caro Mateus, começava: obrigado por me dar o presente mais precioso que um homem pode receber. Seu tempo. Você me lembrou que, mesmo no fim da vida, ainda há espaço para novas alegrias e novas amizades. Este relógio pertenceu ao meu pai. Ele sempre dizia que o tempo é a única coisa que realmente possuímos. Use-o não para contar as horas que passam, mas para fazer com que cada hora conte. Continue a ser a luz que você foi para mim. Com carinho, seu amigo, Elias. As lágrimas que eu segurava finalmente vieram. Aquele relógio não era apenas um objeto. Era um símbolo. Era o tempo que compartilhamos, a sabedoria que ele me passou, a promessa de que seu legado não morreria comigo. Naquele momento, eu soube o que precisava fazer. A solidão que o Sr. Elias sentia não era um caso isolado. Quantos outros, Sr. Elias, existem em nossa cidade, em nosso bairro, em nossa rua, escondidos atrás de cortinas fechadas, esperando por um simples: o senhor precisa de ajuda. A dor da perda se transformou em propósito. Reuni alguns amigos, contei a eles a história do Sr. Elias e o impacto que ele teve em minha vida. Juntos, decidimos criar um projeto comunitário. Nós o chamamos de Projeto Elias Pontes de Gerações. O objetivo era simples: conectar jovens voluntários com idosos que vivem sozinhos em nossa comunidade. Começamos pequenos, com visitas, para ajudar nas compras, para conversar, para ler um livro, ou simplesmente para oferecer companhia. O projeto cresceu mais rápido do que imaginávamos. A empatia era contagiante. Outros jovens se juntaram, inspirados pela ideia de que poderiam fazer uma diferença real com um pouco do seu tempo. Os idosos que recebiam as visitas floresciam, assim como o Sr. Elias floresceu. Histórias incríveis começaram a surgir. Amizades improváveis, lições de vida compartilhadas. Uma comunidade que se tornava mais forte e mais conectada. O legado do Sr. Elias não estava apenas vivo. Ele estava se multiplicando. Hoje, quando olho para o relógio de bolso que ele me deixou, eu não vejo apenas as horas. Eu vejo o rosto sorridente do Sr. Elias. Eu me lembro de suas palavras sobre fazer cada momento valer a pena. A história dele e a minha é uma prova de que a empatia é a força mais transformadora do mundo. Um pequeno gesto pode criar ondas de mudança que tocam inúmeras vidas. Não precisamos de grandes feitos heróicos para mudar o mundo. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é parar, olhar para o lado e perguntar: você precisa de ajuda? O legado do Sr. Elias me ensinou que a maior herança que podemos deixar não é feita de dinheiro ou propriedades, mas das marcas que deixamos nos corações das pessoas. É o tempo que dedicamos, a atenção que oferecemos, o amor que compartilhamos. E essa é uma herança que nunca morre. Ela vive em cada voluntário do Projeto Elias, em cada sorriso trocado, em cada história compartilhada. Ela vive em mim. Obrigado por assistir e por me permitir compartilhar essa história. Se ela tocou você de alguma forma,
Pense em quem pode estar precisando de um pouco do seu tempo hoje. Talvez haja um Sr. Elias esperando por você. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima.